Sejam bem-vindos, Ivanildo de Cumbica Podcast, hoje com a Jáfia Soares, que eu conheço há muito tempo, tenho um carinho especial por toda a família. Família grande, né? É. E a gente vai falar da tua biografia aqui, e aí a gente vai fazer aquele bate-bola pra você contar tudo. Contar tudo. Jáfia, casada? Quantos Sim, filhos? com o Jones há 16 Johnny, anos. maravilhoso. É corintiano, Johnny, pelo menos Pastor não? Jones, não, é Santista. Santista? Ah, o Santista. Johnny é tão jovem, Santista. O Santos é Santista. time de idoso. Todo mundo fala isso. É. Tanto que o meu filho resolveu seguir o mesmo caminho do pai, ser Santista, e ele tem só 9 anos, né? E aí o pessoal fala, é por causa do seu pai, né? Porque não tem criança Santista. Me conta tudo. Então, casada, quantos anos? Já estamos casados há 16 E anos. a formação? Eu sou mãe, né, do Luiz Gustavo e da Heloísa. A Heloísa agora tá com 7 aninhos, o Luiz com 9, né? Sou psicóloga e terapeuta de casal e família. Maravilhoso. Então, eu me especializei nessa área de atender o casal ou a família inteira na Eu já sessão. quero um atendimento, viu? Vânia, já arrumei alguém pra gente debater os nossos problemas. A gente não briga, Bora! mas os casais têm os seus dilemas do cotidiano, né? Sim, a gente sempre fala, né, que terapia não é só para quem tá com problema. Na verdade, não há nada do que esteja bom que não possa ficar melhor ainda, Eu amo essa frase. né? Dá para ficar E melhor sabe que eu quero ainda. escrever um livro sobre isso? Sobre as frases célebres? Top. E essa aí eu gosto muito. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Sim. E me conta, como que você decidiu? Que eu me lembro quando eu te conheci, você era cantora. Pois é, Fazer essa né? transição para psicologia, para escritora, para pastora, para empresária. Conta tudo. Pô, os internautas querem saber. Verdade, Vanildo. Quando você me conheceu, eu era cantora. Eu canto desde pequenininha. Eu gravei meu primeiro CD, eu tinha 10 anos. Nossa, Primeiro CD eu tinha 10 anos. E aí a gente, a cada 1 ano, 2 anos, a gente lançava um CD, né? sim. Então eu tenho. Na época, acho que eu cheguei a gravar 4 CDs. Na época da fita ainda, né? Tinha Esse fita cassete, ainda, é. era época da fita. E aí eu viajava o mundo, né? Eu Sim, cantava e meu pai ministrava, ele pregava. E aí a gente era itinerante aí, rodamos o Brasil todo aí, que divulgando gostoso. a palavra através do louvor, né? E das ministrações. Inclusive, nessa época eu não pregava. E orava a Deus e pedia ao Senhor, falando, nossa Senhor, eu queria tanto ministrar, Sério? né? Eu queria tanto ministrar e eu só conseguia cantar. Eu era muito tímida, então eu só cantava. E eu falo que hoje as pessoas falam assim: nossa, você tem o dom de ministrar, você ministra muito bem. E eu falo: nossa, hoje eu tô mais ministrando que cantando, hoje eu já não tô cantando nada. E aí o que aconteceu? Essa transição. Quando eu fiquei de maior, depois dos 18 anos, que era a hora da formação, ao invés de ir para a música, eu acabei migrando para a psicologia. Que E aí é legal. onde eu fiz a transição, né? Ao invés de eu ir para esse ramo que já era desde pequenininha, uma carreira que parecia ser que eu ia seguir esse caminho, mas eu resolvi transicionar e eu fui para psicologia. Resolvi fazer psicologia. Acho que talvez também estando no mesmo caminho que os meus pais, que meus pais são pastores, né? Sim. E eu acho que eu acabei seguindo esse caminho do cuidado às vidas, às pessoas, e eu acho que eu acabei sendo influenciada por isso daí. Amo Eu muito. querendo meio que fugir. Foi muito engraçado, né? Porque eu falava assim: eu não quero casar com alguém que vai me levar a ser pastora, que vai me levar a estar na frente de igreja, porque eu sabia do sofrimento que É é, trabalho. do trabalho que é, né? Do quanto é árduo você estar ali cuidando das vidas na obra, estar na frente da obra, porque eu conheço como é estar na frente da obra, né? E aí eu fugindo disso, resolvi fazer psicologia. Sabe de nada, né? Que do mesmo jeito vai estar tocando vidas, vai estar cuidando de Verdade. vidas, e não teve como eu fugir Você desse sabe que caminho. das profissões, eu tô fazendo direito, mas das profissões que eu mais gosto é psicologia. Porque eu não conheço nenhum psicólogo chato. Todo psicólogo é muito gente boa. Dando um beijo pros meus amigos psicólogos aqui. Tem uma psicóloga aqui maravilhosa, que é minha amiga Cida, né? Que é daqui do Colégio Marista. Gente, eu nunca vi um psicólogo gritar. Você grita com seus filhos? Porque os psicólogos são muito carinhosos. Você tá passando na sala baixinho, então, Ivan. Ela falando comigo. Então, amigo, então. As psicólogas são muito carinhosas, é Eu brinco isso. muito que a gente também gosta de fazer perguntas que não são fáceis de responder. É, Que a gente é leva um tempo para poder responder, beco sem né? saída, né? A gente tem mania de fazer umas perguntas que precisa levar um tempo para você responder, né? Mas é gostoso, a psicologia. Sim, sim, sim. Eu me Tá. identifiquei E bastante. quando foi que você decidiu, assim,
beleza, psicologia, e agora eu vou entrar, que também é um campo muito, muito difícil, essa questão de casais. Eu me lembro que nós fazíamos, né, há 20 anos atrás, eu gostava muito de fazer campanha da família. Porque eu sempre entendi que a família sempre teve uma carência, uma necessidade espiritual, física, material muito grande. Eu aprendi lá atrás com os meus pais, que dentro do ministério tinha o tripé ministerial, que era família, trabalho e igreja. Então, se você vai bem na família, você certamente vai ter um bom trabalho para suprir. Se você está bem no trabalho com a família, você vai realizar um ótimo trabalho na igreja. Sim. Quando falha uma dessas pernas aí, dá ruim. Você pensou nisso quando você decidiu escrever o livro e fazer terapia de casais? Como é que é isso aí? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito com o coração já queimando para esse setor de casais. Já era um território que queimava em meu coração, porque eu sentia uma carência mesmo dentro da igreja, enfim, dessa. De estudos voltados para essa área, da importância de enaltecer o casamento, a família em si, né? Então, quando eu entrei, eu já entrei com esse intuito. Durante os 5 anos, quase não tive professores voltados para essa área que eu me formei depois na pós, que é o sistêmico, que é o que é mais direcionado para a família. Não tinha, a faculdade ela era muito psicanalista e TCC, terapia comportamental. Então, esses dois polos eram muito fortes dentro da universidade onde eu estava. TO é a chave da psicologia, né? E aí, o que acontece? E não era o que eu queria. Tanto que foi no finalzinho, quando eu estava finalizando o 5º ano, que eu conheci um professor que era dessa área de família e casal. Tanto que eu falo que eu aprendi muito mais nos meus 2 anos da pós do que dentro dos 5 anos. Porque Sim. nos 5 anos a gente fica muito aprendendo um pouco de tudo, de todas as matérias, de todas as funções que um psicólogo pode exercer. E é quando você vai fazer especialização que você realmente põe a mão na massa na área que você quer. Né? E aí foi na pós, junto com o professor Sebastião, Ângela, o pessoal da minha pós lá no Colégio Vínculo Vida. Manda um beijo pra todo mundo lá. Mando. Inclusive, ele escreveu meu prefácio. É, que legal. Meu professor da pós escreveu meu prefácio do livro. E com eles eu aprendi muito, porque aí já era uma coisa mais, vamos pôr a mão na massa, de fato, e vamos aprender sobre casal, como ajudar as famílias, entender as doenças familiares, entender os sistemas familiares, como as famílias funcionam, né? O adoecimento da família, como ajudar essa família a crescer, a parar de repetir padrões. Então, foi na pós que eu consegui, de fato, me ver ali pondo a mão na massa. E aí, cada vez que eu mergulhava nesse caminho, mais eu percebia erros dentro do meu sistema familiar, dentro da minha família de origem, dos meus avós, no meu povo, na minha geração, e mais fazia sentido. Aí eu falei, gente, eu preciso levar esse conhecimento pro mundo, porque muitas famílias estão em sofrimento, e por um tempo, assim, às vezes, nosso, de ignorância, por a gente não saber que o que a gente está fazendo é errado. Sim. Não saber que o que a gente está fazendo vai prejudicar os nossos netos, os nossos filhos. Então, eu falei, eu preciso tornar esse conhecimento algo mais palpável, que foi aí que veio a ideia do livro, né? Que Sim. estamos lançando aqui essa semana, gente, o livro. Foi onde eu falei, o paciente ali, 1 a 1, eu estando só com um casal ali, sabe, atende 1, 2, 3, 4 casal por dia ou por semana, que seja, é muito pouco. E com um livro a gente consegue acessar diversas famílias pra viajar? de uma única vez, Tá né? preparado pra viajar? Porque isso aqui dá muita viagem, né? Muitos encontros dá. Bora. Jafia Soares, inteligência familiar. Entenda os padrões ocultos que moldam sua família e restaure a paz do seu lar. Top, top, top. Um olhar da fé, o olhar da fé e da psicologia sobre a ordem do seu nascimento, influência e quem você é. Então, quando você pensou em escrever este livro, ele é o reflexo de tudo aquilo que você sonha para uma família ideal? Olha, nesse livro eu tentei colocar um pouco para que a pessoa entenda a sua jornada, né? Porque assim, nós pertencemos a um sistema. Você vem de um sistema, eu venho de outro sistema. Todo mundo veio de uma família. E a ideia é que quanto mais você conhecer a sua família, mais você vai se conhecer. E conhecendo a sua família, você vai criar um equilíbrio entre pertencer e se individualizar. Porque nós precisamos nos individualizar dessa família. Nós precisamos trilhar o nosso caminho, criar a nossa geração. Sai do meio da tua parentela. Isso. É o que Deus falou E para o Abraão. equilíbrio entre pertencer e se individualizar, Tá. fazer esse movimento de pertenço a esse povo, mas eu tenho minha individualidade, eu Tá. tenho meu propósito individual, é o mais difícil para o ser humano. É aonde a gente mais E adoece. deixará pai e mãe se unir ao seu. Isso aí.
Precisa fazer entender, Com certeza. entender que tem uma família. Psicologicamente, Tá. o que a Bíblia fala sobre deixar pai e mãe para montar o seu povo, ter a sua geração, é algo que a psicologia defende muito. A psicologia familiar defende muito isso. No intuito de você montar o seu povo, montar a sua geração, o quanto você ficar preocupado. Porque é mais ou menos assim, Vanildo. Se eu ficar muito concentrado em consertar a vida dos meus pais, em ajudar meus avós, em corrigir o meu povo, minha geração que para trás ficou, eu vou ser negligente com quem está à frente. Quanto mais eu gasto energia tentando ajudar ou atualizar ou consertar a trajetória dos meus pais, mais eu vou ser negligente com os meus filhos. E aí eu vou errar com eles. Tem uma frase que resume muito isso, aí eu vou falar e você fala se é isso. Por exemplo, você está numa jornada, né, tá dirigindo lá um ônibus, um caminhão, e um pneu furou e não dá para voltar atrás. Tem que trocar o pneu andando. É isso. Sim. A família tá rodando, mas tem um problema lá atrás, eu vou corrigir, mas toco o barco. Isso aí, é necessário você ressignificar o passado, mas não ficar paralisado tentando melhorar e corrigir aquilo. Não tem mais como voltar. Agora a ideia é daqui para frente. A gente tá falando de psicologia comportamental ou nós estamos falando de casamento perfeito? Então, na verdade, ela é sobre psicologia sistêmica. Como que a Tá. gente chama isso daqui? Psicologia sistêmica. O que é o sistêmico? O sistêmico, ele acredita na psicanálise, ele também trabalha com as atividades e as lições de casa que a psicologia comportamental traz. Direitos e deveres. Ele traz as duas junção. Só que ele é um conhecimento que veio para o Brasil, tem mais ou menos uns 100 anos, mais ou menos, que trouxe para cá a psicologia sistêmica. Ela é voltada pelo genograma. A gente usa como ferramenta o genograma. A gente analisa, você, o Ivanildo, por exemplo, a gente ia te analisar pelo seu genograma, desenhando a árvore da sua família até a sua terceira, mais ou menos, que é onde a galera vai lembrar, porque passou para quarta em diante, o pessoal não lembra mais, muitos faleceram, e aí às vezes seus tios não vão ter tantos dados para te dar, mas até a sua terceira geração. Então a gente faz uma análise de você, sua esposa, seus filhos, seu pai, seus avós, e aí a gente vai trabalhar nos comportamentos que se repetem. Né? Então, mais ou menos assim, a psicologia sistêmica. O paciente chega com uma dificuldade na área financeira. E aí, dentro do genograma, nós vamos perguntar e vamos analisar o genograma. Como é a vida financeira até a sua terceira geração? Como a galera lida com o dinheiro? Como seus pais lidam com o dinheiro? Sério, Como seus avós lidam com o dinheiro? Aí, ou senão, o casal chega assim, o nosso maior problema é a comunicação. Porque a gente vive em pé de guerra, a gente discute o tempo todo, a nossa casa é uma guerra de discussão. Aí eu vou analisar, ok, vamos ver então como são os casamentos dos seus tios, como é o casamento dos seus pais, o casamento dos seus avós. Então a gente vai analisar, será que isso é só seu ou você está carregando algo que é da sua geração? É uma herança. Uma herança. Um comportamento aprendido também. Nossa, você está falando tanta coisa que eu começo a flutuar. Por exemplo, nós estamos com um problema muito grave nos nossos dias, nas nossas igrejas, que é o vício em jogos. Que eu até vou pedir a tua ajuda, que eu quero produzir um material desse aí. Legal. Eu preciso de que alguém assine. Agora com a legalização das bets, né? Não, por exemplo, tem 3 males que afetam muito a família e a igreja. Tem vários, mas tem 3 que eu vi que é uma desgraça, né? Que é a prostituição, a drogadição associada ao alcoolismo. Geralmente não tem alcoolismo sem drogadição, né? E os jogos. Essas três ferramentas aí têm destruído as famílias, não só as famílias cristãs, mas as famílias seculares também. Porque você pega um pai de família e a gente vive num país que o salário ficou muito defasado, não acompanhou o crescimento econômico, e a pessoa ganha muito pouco. Ganha lá um salário de um operacional, que na média de um salário mínimo, um salário e meio e tal. E a pessoa pega ali o salário dela e vai pra bet lá. E quando chega em casa, ele tem aluguel para pagar, ele tem a despesa fixa, ele nem pensa em lazer, porque o dinheiro não dá. Você acha que isso está associado a uma herança genética? Sim, com certeza. Na verdade, assim, tudo é vício. Né? Nós estamos falando sobre a compulsão, seja a compulsão pelo álcool, pelo cigarro, ou pelo jogo, ou pelo sexo, tudo é vício. Então ela só migrou. Então, por exemplo, nossos avós queriam se divertir, se anestesiar, não é nem se divertir, é se anestesiar para não viver a dor, ia para o álcool.
Ia pro cigarro, ia pro cachimbo. Ali era o momento dele o quê? Anestesiar. E Começou. hoje a nossa geração atual tá usando os jogos como meio também de vício, virou um vício, e de se anestesiar. Deu, por exemplo, casamentos que estão aí, casamentos falidos, casamentos destruídos. E isso não só no mundo secular, na igreja. Casamentos destruídos é muito comum a pessoa, quando não tá num casamento feliz, não tá satisfeito, mas também não tem coragem de separar, ou pensa assim, eu não vou me separar porque é pecado, eu vou ir pro inferno, tenho medo do inferno, e aí ele pega e não se separa. Porém, ele não faz nada para melhorar essa situação, para reformar essa casa emocional dos dois. E aí o que que ele faz? Ele vai precisar de prazer. E aí, o que que ele vai fazer? A gente chama de válvula de escape. Ele vai buscar as válvulas de escape, que é o quê? Na pornografia, nos jogos, na traição. Ele vai arrumar outros meios para ter o prazer, que era para ser o prazer conjugal, que era o prazer familiar. Ele vai ter outros meios, são válvulas de escape que vai puxar, né? Vai trazer isso daí. Eu não lembro de ter lido em canto nenhum, mas eu ouvi em alguma palestra alguma coisa assim. Você está falando de. Eu falei muito da tônica da vida, que é ter prazer e evitar a dor. E a Tá gente faz isso o associado a isso aí tempo o todo. tempo todo? Sim, o tempo todo a gente tá atrás de pequenos prazeres, né? A gente sempre fala assim, por exemplo, atrás de todo alcoólatra tem um depressivo não tratado. Tá. Tem alguém que tá fugindo da depressão. Então, quando ele vai pro álcool, ele tá buscando o quê? Se anestesiar. Ele tá buscando não sentir aquela dor, fugir da realidade. O cara que vai jogar, ele tá querendo fugir da realidade. Deixa eu buscar um pouco de prazer ali. Por quê? Porque quando a gente casa, por exemplo, Ivanildo, é muita cobrança, né? Muito. A gente vai naquela inocência do namoro, achando que vou sair da casa dos meus pais, vou ter a minha vida, a minha independência, agora eu vou Sou dono do meu fazer nariz. acontecer, sou dono do meu nariz, sabe de nada, inocente. Depois que a gente casa, vai ter uma conta, é boleto, é cobrança, a nossa vida se torna cheia de responsabilidade. E aí, se o casal não conseguir filtrar, opa, a gente precisa separar aqui as nossas responsabilidades e que hora que a gente curte junto, como que se curte junto, como que vive uma vida a dois prazerosa. E aí a gente vai pegando só o lado difícil, o lado doído do casamento, e é onde entra as válvulas de escape. Tá. Que são as compulsões, que são os vícios, que são os prazeres errados que vão te trazer grandes prejuízos, que geralmente traz um prazer de curto prazo e que depois te traz uma dor de longo prazo. Quando falamos de sexo na adolescência, por exemplo, o país evoluiu muito nessas questões das leis, com relação ao ECA, com relação aos códigos penais, para proteger o jovem e o adolescente. A gente vê que a prostituição infantil é evidente. Onde você vai, existe. E o que está associado a esse descaso? Porque a gente procura culpados, né? O culpado é o Estado, é o prefeito, o culpado é o pai, é a mãe, é a igreja, o pastor. Porque eu me lembro, quando eu era adolescente, todas as vezes que uma adolescente da igreja ficava gestante, a gente obrigava ela a casar. E nem sempre aquilo ali era o parceiro ideal. Um descuido ela teve, e aí E casava, tinha gerar os um filhos. divórcio no futuro, né? Exatamente. Me conta tudo sobre isso. Qual é a causa e qual é o efeito disso tudo aí? E é bem interessante, né? Porque isso pode vir de diversas coisas. Tem a repetição do padrão familiar, mas quando se trata do adolescente ou da criança, é um trabalho muito em conjunto, né? É um trabalho muito em conjunto. Não é? A gente não pode colocar a responsabilidade só nos pais, ou na escola, ou na igreja. É um trabalho muito em conjunto. Por isso a importância da gente ter a nossa rede de apoio. Né, a gente construir redes de apoio e não criar o nosso filho, a nossa filha de maneira isolada, só entre nós, dentro da bolha, porque isso não existe mais. Hoje, com a internet, os adolescentes receberam informação muito cedo. Eles estão sendo adultizados muito cedo, a informação está chegando muito cedo. Então, agora, essa geração é uma geração que vai contestar e os pais vão ter que se preparar para esse bate-papo. Não adianta mais você fazer como os nossos avós faziam. É isso e pronto. Segue isso daqui, pronto. E não explica, não dá continuidade, ou não dá voz para conversar mais, debater mais. Porque hoje a criança, ela tá assim, ela te faz uma pergunta, você não responde, ela dá um Google. Ela vai lá e pergunta pro Google. E o Google vai entregar tudo. A internet vai entregar
tudo e da maneira dela, da maneira que ela achar e tudo que tiver lá. Vai Agora com o soltar. IA, né? O IA só. Vai soltar tudo para aquele adolescente do jeito que tá lá. Então, nós vamos ter que ter mais tempo agora para bate-papo com os nossos filhos. Nós teremos agora essa missão Tem que de voltar lá atrás, sentar, assar um milho, fazer uma pipoquinha e tal, fazer uma sessão cinema e fazer um bate-papo. isso mesmo, vamos ter que conversar muito mais e é um trabalho em conjunto, com escola, igreja, a família, todo mundo junto, porque às vezes os pais, eles ficam muito preocupados com as influências externas, tipo assim, ai, com quem meu filho tá andando na escola, com quem meu filho tá andando dentro da igreja, com quem meu filho tá andando aqui na rua, mas a influência de fora só é forte quando a de dentro é fraca. Tá. Então, às vezes, eles estão colocando muita responsabilidade com medo do lado de fora e se esquecendo que a maior influência está dentro de casa também. Porque filho não segue o conselho, o filho segue o exemplo. Tá. Ele vai seguir o exemplo. Olha, eu tô há 49 anos na igreja, na mesma igreja, que é a Assembleia de Deus. E meus pais, eu tenho alguns exemplos dos meus pais que é invejáveis. Né? Primeiro que eles estão completando agora 55 anos de casados. 55 anos de casados. Eu nunca vi o meu pai bêbado. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão. Então tem muitas coisas do meu pai que eu fiquei encantado. Eu toda vez que eu olho pra ele e falo, poxa, como eu queria ser igual ao meu pai. Porque ele, um ótimo exemplo, Tornou-se um sabe? referencial a ser seguido. Referencial. Eu tenho um material de um livro que eu tô fazendo a biografia dele, mas eu olho assim, eu falo, falta tanto adjetivo porque ele conseguiu, com todas as dificuldades, as mazelas da sociedade que ele passou, né? Os Ele conseguiu problemas. filtrar, né? Pra não passar E isso aí pros você olha pra filhos. ele assim, olha pra ela, né? Fui no mercado com ela e fiquei pensando, você acha que esse modelo familiar, quadrado, ridicularizado pela sociedade, antiquadro e tal, você acha que esse modelo é um modelo referência para nós, a nossa geração mais jovem assim, Mas o que geração 80? você diria como quadrado? Não, porque assim, existem alguns conceitos que eles guardam muito, eles preservam, né? Alguns Alguns valores princípios, deles ali. que é quadrado, né? Por exemplo, meu pai nunca gostou de praia. Eu amo praia. Ele é um cristão mais religioso. Não, ele é muito conservador, muito Caxias. A gente usa a expressão Caxias para dizer que ele é meio Sim. militar, né? Sim. Então, cinema, por exemplo. Enquanto eu morava com meu pai, eu nunca fui no cinema. Talvez por falta de recurso, ou meu pai não quis mesmo, talvez fosse pecado. Quando se trata de família, os dois extremos são perigosos. Tá. A gente ser rígido demais, querer estar numa bolha e ser radical demais é ruim, porque isso vai gerar muita curiosidade nos nossos filhos. E a tendência, quanto mais você espreme uma coisa, mais ela escorre, né, Tá. pelo canto das nossas mãos. Então, apertar demais, ser restritivo demais é ruim, porque vai gerar ali nos nossos filhos um desejo muito grande de conhecer, a curiosidade de quero explorar o mundo. Isso não é bem o caminho certo, não sei se é esse o caminho, vai contestar demais o sistema. Só que a outra ponta, que é o liberalismo demais, a coisa desenfreada, dar voz demais para as nossas crianças, esse também é um caminho muito perigoso. Só Porque tem o equilíbrio. Por isso que a gente fala que não existe um manual correto, né? não é receita de bolo. Não dá pra me dizer aqui pra você, olha, você deve seguir esse caminho pra família, ou esse caminho. Porque primeiro a gente precisa analisar se essa família é liberal demais, ali ninguém exerce função de autoridade, ali todo mundo tem medo de dizer o não. Opa, então pra essa já é um outro tipo de direcionamento. Se essa família é rígida demais, ali já é um outro tipo. Oh, gente, vocês precisam ser mais flexíveis, gente, vocês precisam se abrir mais. Então, não dá. Por isso que às vezes o psicólogo não gosta muito de livro de autoajuda. Porque o livro de autoajuda, ele diz assim, ó, ele fala muito sobre isso, né? 10 passos para você ser feliz, ou 5 passos Sabe que eu gosto desse para livro? Eu uma gosto. família. Só que assim, nem sempre esses 5 passos vai funcionar Tá. para todas as famílias. Porque Verdade. cada família funciona de um jeito. Um é rígido demais e precisa ser flexível. A outra é liberal demais e precisa ter um pouco mais de, fronteira. Tem o Precisa tempero certo para estabelecer. cada casal. Isso, a gente precisa analisar, na verdade, como está. Se está liberal demais, se está rígido demais, se achou o equilíbrio, se essa família conseguiu se equilibrar. E na maioria das vezes também pode ter um desequilíbrio, porque o pai é muito radical, a mãe é muito liberal. Ou o contrário, o pai é muito liberal, a Um mãe é bate, muito outra radical. sopra, né? E aí, quando os dois é radical demais, ou os dois é liberal. Então, tudo isso precisa ser analisado para poder chegar no equilíbrio. Né? Os dois extremos é perigoso. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Que aí eu vou entrar no prefácio do livro aqui, nos capítulos, para você ir dando uma pinceladinha para os nossos ouvintes aí. Mas assim, hoje,
por exemplo, essa geração high-tech, essa geração de inteligência artificial, TikToker e tal, hoje, ainda dá para resgatar, digamos assim, porque os jovens são muito, estamos vivendo, não estou falando dos jovens da igreja, pode ser que da igreja de alguns, tem jovens aí que ele já não quer mais nada, não quer saber de estudar, não quer saber de trabalhar, o que fazer? Eu faço até uma pergunta assim, o que fazer quando não há o que fazer? O que é que os pais devem fazer para convencer os jovens a concluir a faculdade, a comprar seu apartamento, construir uma família? Porque os jovens, tem jovem que não quer nem casar, acha que a vida de balada é vida. O que você tem a dizer sobre isso? O que a psicologia diz sobre isso? Então, aí a gente volta de novo de onde você vem. Por exemplo, Já vi que é um dos quando. capítulos aqui, ó, de onde você É, vem. porque assim, ó, quando um jovem hoje diz que não quer casar, quando uma menina diz assim, eu não quero casar, Deus me livre, eu não quero homem na minha vida. Por quê? Ali, quando você for analisar, você já vai ver que tem toda uma trajetória. Ela viu o quê? Vó que sofreu. Ela viu mãe que sofreu. E aí ela fala: eu quero essa vida pra mim nada. Eu tô correndo. Então pode ser uma pessoa ferida, que foi ferida. Ela viu mulheres feridas e ela não quer ser ferida. Tá. Então, a gente precisa analisar do que ele está correndo. O jovem, quando ele diz assim, eu não quero fazer faculdade, eu quero só ser youtuber, eu quero. Peraí, mas do que ele está correndo? Será que. O que exemplo que ele tá? Ele tá vendo assim, não, meu pai trabalhou muito e não tem nada. O outro ali só faz vídeo e tá bilionário. Você tá entendendo? Então, assim, de novo, quem que esse jovem tá tendo como referência? Do Tá. Que ele tá tentando fugir? Eu acho que mais do que colocar ele no caminho certo, é entender as raízes, as dores que esse jovem, do que ele tá tentando fugir. Nós usávamos uma expressão, um produto do meio, é isso. Nós somos produto do meio. Sim, sim, com certeza. Então o Nós jovem tá somos lá no meio do seu familiar que tem problema, então ele vai falar, opa, das é, duas, uma. Ou eu vou repetir o meu padrão familiar, vou ser igualzinho eles, ou eu vou fugir demais disso e eu vou querer radicalizar de não ser como eles. sabe que esses dias eu tava conversando com uma menina muito jovem, ela falou, Ivanildo, eu quero um namorado. Quero um namorado, um namorado boa praça, trabalhador tal. Eu falei, você faz o quê? Ela falou, eu tô fazendo psicologia. Ela falou, tô fazendo psicologia. Eu falei, na faculdade, vai. Você vai conhecer alguém, vai conhecer um psicólogo, vai conhecer um outro profissional da sua idade, um perfil de estudante que tá buscando algo. E aí você vai crescer, vai desenvolver, alguém que tem o seu perfil. Porque se você ficar nesse território aqui, eu sei que não vai arrumar alguém que tem esse perfil. É isso. Nós somos produto do meio. A gente tem que buscar justamente pessoas que tenham os mesmos sonhos, as mesmas dinâmicas, que queiram sair, furar a bolha, sair para crescer, progredir. Porque eu gosto muito do Pablo Marçal. Eu acho que ele é muito louco, muito maluco. Mas fala algumas verdades, né? Fala umas verdades que às vezes o marido não tem coragem de falar para a mulher. Sabe? Ele é muito espontâneo. Sim. Então eu gosto muito dele por isso. E quando a gente fala de crescimento econômico, crescimento pessoal, ele é muito bom. Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas costumam só reclamar da vida. Porque choveu, porque fez sol, porque o carro quebrou, porque isso, porque aquilo, porque não estudou, que não tem oportunidade, porque é negro, porque é branco, porque é mulher, porque é isso, porque é aquilo. E não ressignifica isso, né? Tipo, e o Exatamente. que que eu posso fazer a partir disso? Realmente, eu sofri, as mulheres da minha vida sofreu, os homens da minha família são sofridos, e o que que eu posso fazer de diferente, né? Como que eu sou um produto do meio? Sou, né? Tipo assim, eu recebi heranças? Recebi. A vida vai se tornar um pouco mais difícil? Vai. Mas eu vou me contentar, vou cruzar os braços, ou eu vou pra cima ressignificar isso, trabalhar isso para que eu possa me diferenciar do meu sistema de origem e aí me diferenciar honrando eles, né? A gente vai falar muito sobre essa questão das honras aqui dentro do livro, Vamos lá. né? No livro eu falo muito sobre honra, que assim, a gente tá o tempo todo tentando honrar os nossos pais. E agora eu vou te falar uma coisa que você vai ficar chocado. Conta tudo. Ó, por exemplo, vamos lá, vamos falar um tipo de honra, né? Que a gente tá sempre querendo honrar nossos pais. Existe um pai que ele é alcoólatra. Ele tem 2 filhos. Um filho vai dizer pra você assim, ó, eu não bebo porque o meu pai bebia. Eu vi o sofrimento que minha família passou por conta disso e hoje eu não bebo. E aí o outro filho vai chegar e vai sentar com você e vai dizer assim: eu bebo porque meu pai bebia e eu aprendi com a minha família de origem, né? E por isso hoje eu sigo esse caminho, eu acho que eu tô nessa vida por conta da trajetória dos meus pais, dos meus avós. Aí eu te pergunto, qual dos filhos está honrando esse pai? Agora você me colocou numa sinuca de bico aqui.
Qual dos dois estão honrando esse sistema? O que bebe ou o que não bebe álcool? Eu acho que não bebe, naturalmente, porque não bebe, tá dizendo assim, ó pai, o senhor tá bebendo aí, mas não te fez bem, eu não vou beber não, vou estudar, vou crescer aqui pra mim, na minha concepção. Pois é. Pois para a psicologia sistêmica familiar, esses dois filhos estão honrando os pais. Um está honrando dizendo assim, pai, eu honro você sendo feliz. Eu honro você dando um novo destino, um novo destino para nossa geração, um novo destino para os nossos filhos, para os nossos netos, os bisnetos do Senhor. Vai ter um novo referencial a ser seguido. Já o filho que deu muito trabalho para ele, que é o filho que bebe, também está honrando. Ele está dizendo assim para a sociedade: pai, eu honro você. Eu honro você sendo igual a você. Por quê? A minha avó dizia que você era um nada. A minha mãe dizia que você era um merda. E você não é. Eu amo a sua pessoa. E para dizer que você não é, eu tô igualzinho você. Eu honro a ti ficando igualzinho a ti, honrando o teu legado. É uma honra doentia, ou digamos assim, é uma honra que não é boa? Sim, é uma honra que não é boa, mas é uma honra. Entendi. É uma forma de você enaltecer, de você dar continuidade no legado, mesmo que ele não seja bom. Top. E aí aquela pessoa, ela vai precisar de terapia, vai precisar de ressignificar a sua vida para sair disso, porque ele tá honrando o pai dele, dizendo assim, você não é o zero à esquerda que todo mundo disse, eu te amo. Porque nós amamos os nossos pais, independente se eles vão trilhar um caminho bom ou não, um caminho ruim ou não, né? E aí esse é o destino da honra que a gente fala. Então, os filhos honram das duas maneiras. Aquele filho que dá trabalho também está honrando. Tem uma que tá no trabalho lá, ela tá me honrando, não tô gostando dessa honra aí não. Vamos modificar essa forma de honrar. As algemas invisíveis das raízes familiares. Que é isso? Algemas invisíveis? Tô pasmo. Sim. Conta tudo. Sim, aí é quando a gente está falando das honras. Aquelas honras que a gente chama que não é saudável. Você está honrando aquele padrão. Então é mais ou menos assim. A moça ou a mulher que seja, ela casou e ela se viu ali, tipo assim, minha mãe não era feliz na sexualidade, minha mãe não era feliz no dinheiro, o casamento dos meus pais não era bom. E aí o que acontece? Ela começa a se sabotar para que o dela também não seja bom. Porque ela fica pensando assim, poxa, quem sou eu? De maneira inconsciente, é meio que a gente pensasse assim, quem sou eu para estar vivendo isso daqui? Eu gostaria muito de trazer meus pais para viver isso aqui. Eu gostaria muito de trazer minha geração para viver isso aqui. E é mais ou menos assim, ó. Você tá crescendo, Ivanildo, você tá vindo aqui. Automaticamente, quando uma pessoa cresce, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Trazer quem para esse crescimento? Vamos pensar num jogador de futebol. Geralmente, quando eles estão muito bem financeiramente, a primeira coisa que eles fazem é querer o quê? Vamos ajudar meu pai, minha mãe. Sim. Meu sonho é dar uma casa para minha mãe, é dar uma qualidade de vida para os meus pais. Então, na maioria das vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai querer trazer pro mesmo padrão. Pro mesmo padrão, certo? Porque eu tô bem financeiramente e eu quero trazer a minha geração para esse mesmo nível. Ok, no dinheiro você até consegue, né? Às vezes você tá com uma qualidade boa de vida e você traz para cá. Agora, vamos pensar na sexualidade ou numa paz do lar. Então, eu tô aqui, em paz, tô aqui com a minha sexualidade plena, feliz com o meu esposo, com a minha... né? Tô aqui feliz. E os meus pais estão aqui nessa área. Eu posso trazer eles pra cá? Não. Não vai ser fácil de você trabalhar essa coisa de muitos anos com eles, a não ser que eles queiram, que eles estejam prontos para mexer com isso. É um desafio. E aí, o que muitos casais fazem é, já que eu não posso trazer os meus pais pra cá, sabe o que eles fazem? Se diminuem. Nossa. Muitas famílias fazem isso. É ruim. Porque nós estamos sempre querendo enaltecer a geração que passou. E aí, quando a gente não pode trazer eles, a gente se diminui. Então, é muito comum uma mulher, ela não ser feliz na cama, não ser plena, porque as mulheres da sua vida não foi. Sua avó, sua bisa não foi. São algemas invisíveis. Profundo mulheres isso, presas. Mulher, profundo isso aí, hein? Sim, Nós vamos, olha... e isso você usa pra tudo. Vou fazer uma Dinheiro, agenda pra você, sexualidade, qualquer área da sua vida. Vou fazer uma agenda. O genograma você vai analisar como era pra elas. Eu e o sistema familiar. As algemas já vi. Eu e o sistema familiar. O que é isso? Aqui no sistema familiar, eu falo muito, uma coisa bem legal que quem comprar o livro vai...
entender, eu faço análise das pessoas dentro desse livro e te ensino você a fazer também essa análise dentro do Já livro. quero. Do filho do meio, caçula e o primogênito. Então, a partir da sua ordem de chegada, isso já vai determinar muitas coisas da sua personalidade. Se você é um primogênito, um filho do meio, ou um filho mais velho, ou um filho único, isso já diz muito sobre você. Só da pessoa saber qual é a ordem dela de chegada no mundo, a gente já tem bastante informação sobre Vamos lá. o temperamento, o comportamento que ela tem. Por exemplo, o primogênito. Eu sou uma primogênita. Então, vamos falar dos primos. Você é o quê? Você é do meio? Eu agora sou caçula, né? Que meu irmãozinho partiu, o caçula dos homens partiu. Fizeram em quantos? Nós éramos em 7. 7. Aí Certo. o caçula partiu dos homens. Então você tinha 2 mais velhos, 2 do meio e 2 caçula. Você já pertencia aos caçulas, porque você era os 2 caçula, você e seu irmão, né? Isso. São os 2 últimos da ponta. Isso. Então você vai ter mais o comportamento dos filhos caçula. Então, quando a família é muito grande, por exemplo, meu avô teve 12. Então a gente vai aqui classificando os 4 mais velhos, os 4 do meio, os 4 da ponta lá, que são os caçulas. O mais velho, por exemplo, como uma pessoa fala pra mim, olha, eu sou primogênita. Pronto, já sei um monte de coisa sobre ela. Por quê? O primogênito entre todos os filhos é o que mais sofre, porque é aquele que passou pela inexperiência do casal. Ele foi o cobaia, ele abriu o sistema familiar, porque até então era 2. Um beijo pro primogênito aí, porque sofreram pra caramba, meu. Sim, porque o casal vai passar pela primeira vez por todos os processos. Então, é a primeira vez do parto, é a primeira vez da mamada, é a primeira vez da cólica, é a primeira vez da escolinha, é a primeira vez de tudo. Então, o casal tá como? Com muito medo, muito tenso. Fora que financeiramente o casal ainda tá se equilibrando. Meu, quando Aprendendo a lidar. quando o caçula chega, a pessoa já tá muito estabilizada. Você acredita que a minha mãe fala isso? Financeiramente, a pessoa tá com outra pegada, outra mente. Ela fala que quando eu nasci, eu sou de 76. Ela falou que o meu pai tava trabalhando numa empresa muito boa. E eu tomava leitinho, e eu comia Neston. Ela conta assim, que na época só tinha esses leite aí. Aposto que seu irmão primogênito não passou por Não, isso, não, cara. Ele passou dificuldade, sofreu. foi. Então, assim, o primogênito, ele sofre junto com o casal, que é Tá. o início da vida familiar. Ele inaugura a família. Ele sofre até hoje. Até tadinho. então era casal. E aí depois que passou a ser família, porque chegou o primogênito. E aí a gente não aprende assim, tipo, a gente não vai pra escola. A escola não ensina pra gente como montar, deveria, inclusive, né? Como ter uma família saudável, como funciona famílias. Mas é muito difícil, né? A gente não tem isso hoje nas escolas. Inteligência financeira, inteligência familiar, inteligência emocional. Não tem isso, né? São poucas escolas que ofertam isso hoje, e particulares ainda, para os filhos, né? Para poder a gente aprender desde pequeno, porque a gente vai lidar com família. Então Sim. temos que aprender, né? E aí o que acontece? O primogênito ele sofre porque ele vai passar por tudo. O casal ainda tá muito muito novinho no sentido de quero provar para minha mãe que eu dou conta, quero provar para ainda tá muito querendo provar as coisas para os outros, sabe? Então tudo inseguro em tudo. Estão inseguros, estão muito pensando ainda muito mais como foram criados, porque minha mãe fazia isso, então eu não quero fazer isso pro meu filho. Quando chega o filho do meio ou o caçulinha, a família já tá assim, que se dane o que o outro vai pensar, eu já sei que eu dou conta. Então o casal ele tá muito mais seguro. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, a mente, tanto que quando o seu irmão fala assim, não só o seu, mas todos nós que somos mais velhos, a gente tem aquela mania de falar assim, a senhora ama mais o outro do que eu, a senhora, às vezes a gente acha que isso que é amor, né, tipo, a senhora ama mais o caçula do que eu, a senhora ama meu irmão mais do que eu, não é uma questão de amor, gente, é uma questão de preparo. Isso acontece comigo muito, acontece muito, por exemplo, os meus irmãos, alguns moram longe, os mais velhos eles moram longe, e aí toda vez que alguém vai falar mal de mim, ela me defende. Ela fala, não, porque ele tá aqui todo dia, porque ele isso que eu tô muito presente, né? E Eu aí vou lá, ele eu fala janto que com passa eles, a eu mão na almoço sua com eles. cabeça. Aí fala assim, ela puxa saco dele, porque ele é o caçula dela, porque ela. Até porque o meu nome é Ivanilda, da minha mãe é Ivanilda. Olha, Então você imagina a guerra que ela. sim. O caçula por si só já é atacado por seus irmãos por ser um mimado da família, por ser o querido pela família, mas na verdade não é uma questão de amor ou de ser querido, é que quando o caçula vem, ele é privilegiado. Ele já vem com uma família que já passou por muitos perrengues. E quando ele chega, a parte financeira já está mais estabilizada. Quando ele chega, ele tem irmãos para compartilhar as dores e as tempestades, que é muito diferente dos irmãos mais velhos, que não tiveram esse companheirismo, não tiveram esse apoio, passou por muito medo, ouviu muito não. É só você olhar para a chupeta.
Por exemplo, a chupeta que a gente oferta para as crianças. A mãe de primeira viagem, a chupeta cai no chão, ela vai lá, ela ferventa, ela passa água, ela passa álcool, ela faz de tudo para ir colocar na boca do filho, porque ela tá morrendo de medo de pegar bactéria, de não sei o quê. O do meio veio, aí ela já assim, só passa uma água fria e já dá. O caçula, a gente comenta que cai no chão, ela só limpa assim. Já foi. E já aperta na boca, porque ela já sabe que não morre, não mata. Ela já tá mais descolada, ela tá uma mãe mais segura. Então é óbvio que ela vai gerar o quê? Um ser humano muito mais seguro. Tanto que a gente fala que os caçulas, eles são mais ousados, mais seguros e mais amorosos. E é por conta do quê? Porque eles pegaram pais mais experientes. Agora você fala de ousadia, e às vezes eu falo que as minhas ousadias fez eu quebrar a cabeça. Com certeza, que esse é um desafio do caçula. É? Apesar dele ser muito ousado, tem pontos a melhorar, que é o quê? Ele vai ter que se ponderar, porque senão ele quebra Segurar muita a onda, cara. né? Segurar a Isso. onda. Já o primogênito são mais medrosos, Como cautelosos. é que você sabe disso, mulher? Os primogênitos são Você medrosos. não aparece lá em casa. Eles vão adquirindo esse perfil por conta do medo dos pais, passou pra eles, e eles crescem ser humanos mais inseguros. Vamos lá, o capítulo 3 eu gostei também aqui, que é a cola que une os casais. Conta tudo, que cola é essa? Bora! Aqui nós vamos falar sobre as colas. Colas boas, que seria o ideal, e colas ruins. E hoje, na maior parte da sociedade, muitas famílias estão, casais, né? Estão colados por colas ruins. Tipo assim, não é a cola correta. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que estão casadas só por conta dos filhos. Tipo assim, aquele homem que verbaliza, eu só tô com ela por causa das crianças. Você acha que essa fala também não é importante? Mas é pesadíssima. Não, tudo bem que seja pesadinho, porque assim, é uma forma também de ele entender da importância dele, porque às vezes eu fico vendo que o homem, dá uma loucura nele, a cabeça dele dá um piripaque e tal. Você acha que ter esse apego aos filhos? Então, você ficar dentro de um casamento por conta que você tem filhos, mostra um senso de responsabilidade. Opa, eu vou ficar aqui porque eu tenho filhos e eu quero acompanhar o crescimento, eu quero estar perto. Mas não pode ser o suficiente. Tá. Você decidiu ficar, só que agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão cuidar desse casamento. Essa cola aí não pode quebrar. Ela não pode ficar por muito tempo como cola. Porque assim, ó, Tá. se você continuar com uma mulher só por conta dos filhos, o que vai acontecer? O filho é a cola. Quem é que une esse casal? O filho. Aonde que vai dar o BO? Lá na frente, na hora do filho crescer, na hora do filho ir. Lembra que a gente falou que o filho tá sendo a cola? Então é muito comum que um desses filhos, digamos que ele tenha 4, 5, 6 filhos, um desses filhos estão impossibilitados de ir embora. Um desses filhos terá que ficar dentro dessa casa dando trabalho pro resto da vida. Por que que um dos filhos tem que ficar? Porque os filhos são a cola que une o casal. E é por isso que nós temos em muitas casas hoje filhos com mais de 40 anos dando trabalho para os pais e nunca vão embora. Ele até casa, mas ele volta. Ele até namora com outra mulher, mas ele volta. Ele continua voltando. Quando a gente vai fazer o genograma, a gente descobre que ele é a cola que une o Eu casal. tranco o portão pra ele nunca mais voltar. E acontece muito isso, porque assim, a priori, no primeiro momento, parece uma bênção. Principalmente para quem é cristão, vai falar assim, nossa, nós ficamos juntos por causa das crianças, então olha, Deus usou as crianças. Mas isso se torna uma missão muito pesada para a criança, Perigosa entende? também, né? Porque a criança vai captar de maneira inconsciente, Ivanildo, assim, ó, eu sou a cola que une o casal. Então, quando eu dou trabalho, eles ficam juntos. Se eu ir bem, se eu crescer, se eu voar, esse casamento racha. Então, eu não posso crescer, eu não posso voar. Porque se eu voar, esse casamento racha, entende? Então, ele até pode ser uma cola por um período, mas não pode ser pro resto da vida. Porque senão ele não pode ir embora. Ele é a cola. A singularidade dos filhos. Eu gostei da palavra singularidade, né? E aí Os filhos, qual que é o nível de importância singular dos filhos? Muito legal. Quando os filhos chegam na nossa vida, a gente fala muito sobre isso, né? Principalmente nós mulheres, nós temos essa coisa de se apegar e virar mãe de uma maneira tão intensa que a gente esquece do nosso lado mulher. E aí a gente acaba não cuidando do nosso lado esposa. Do nosso lado mulher com nós mesmos, não só como esposa, mas como mulher, eu com um autocuidado meu interno. Então nós temos que tomar muito cuidado, que a gente costuma dizer que as famílias saudáveis são aquelas em que têm a consciência de que filhos são temporários. O filho vem de maneira passageira. Ele vem para nossa vida, nós vamos ajudar, nós vamos dar destino, mas nós vamos soltar eles para voar. Tanto que na psicologia a gente fala muito assim, a mãe boa, a mãe
perfeita, que não existe, mas a mãe, digamos assim, saudável, é aquela que consegue se tornar desnecessária. Tá. Conforme meu filho vai crescendo, mais desnecessário eu sou. Ela existe, tá ali, é o ponto Isso. seguro quando ele precisar, E mas ele. quanto mais meu filho caminhar, sem precisar da minha opinião, sem precisar da minha última palavra, quanto mais esse filho de maior, ele consegue trilhar caminho sem meu conselho, cara, eu fiz um ótimo serviço. Porque o filho saudável que tem permissão para ir montar a família e montar a família saudável é aquele que os pais conseguiram trabalhar bem a conjugalidade, para que os filhos percebam, ó, aqui tá tudo bem na conjugalidade. Vão montar agora o seu sistema familiar, vão ser felizes. Porque quando os filhos percebem que a conjugalidade não tá boa, um dos filhos, ou até mais de um, não tem permissão para montar a família ou para ter uma família saudável. Precisa continuar ali ajudando aquele casal. Então o casal não pode se esquecer. Então você está com o filho, mas você não está o tempo todo para os filhos. Você também precisa estar para o casamento, para a sua individualidade. Você precisa cuidar da sua individualidade. Aquele papo de assim, nós vamos cuidar do casamento quando as crianças crescerem. Esse casamento não sobrevive até o crescimento desses filhos. Eles não sobrevivem. Quando seus filhos estiver com 20 anos, seu casamento está falido faz tempo. Faz tempo. Tanto que é muito comum a ter divórcio no período escolar, onde as mulheres se sentem mais sozinhas. Então, elas se sentem que estão cuidando de tudo sozinha, estão muito voltadas para a maternidade. E o cara, ele percebe que assim, ela esqueceu que ela é mulher, ela esqueceu que nós estamos aqui, ela esqueceu do nós dois, porque assim, a vida ela começa a dois e o ideal é que ela termine a dois. Você sabe que eu uso uma expressão muito dramática para o divórcio? Eu já passei pelo divórcio, eu sei o que é isso. Eu falo que o divórcio é uma desgraça. A minha definição, quem discordar pode discordar, viu? Mas para mim o divórcio é uma desgraça. Não existe cicatrizes cicatrizadas com o divórcio. Por mais que a gente tente, que a gente lute e tal. Esse dia eu estava conversando com um amigo sobre o perdão. Falei assim, mano, porque eu não perdoo traição, eu perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Eu falo, cara, todo mundo tinha que perdoar. Perdoar e reconstruir, ressignificar. Porque, perdoando ou não, as cicatrizes vão ficar. Qual que é a tua opinião enquanto terapeuta, enquanto psicóloga, enquanto pastora, com relação a isso? Mas o que você diria nessa questão assim do divórcio? O Não, que porque você assim, gostaria de saber? a gente tem outro dia nós debatemos teologicamente a questão Uhum, do divórcio, uhum, e assim, a gente fez a definição, porque os pessoal mais radical coloca o divórcio como pecado. sim. O divórcio é pecado. E, biblicamente, por exemplo, tudo que é pecado não há exceção. É Tá, pecado para mas vamos mim, parar pra pensar nessa colocação que você colocou. Por exemplo, o divórcio é pecado. Ok, biblicamente é pecado. então é pecado para todo mundo. Não, mas assim, é pecado. Mas Deus não perdoa pecado? Então, sim, mas assim, Deus perdoa. essa questão é porque, assim, tudo aquilo que é verdade absoluta, por exemplo, é pecado? Então, é pecado para João, é para Maria, para Manuel, não tem exceção. Sim. É pecado sem perdão, a igreja não aceita, é sem exceção. Então, por exemplo, aquela irmã que sofreu violência doméstica, que o cara esfaqueou ela, riscou a cara dela, matou, arrancou o braço Você dela, acha mesmo que Deus queria que ela ficasse nessa vida? tá aí, Nessa é sofrência? Você acha exatamente que isso é isso. amor? Não, Né? então, Aquela coisa tipo assim, vamos trabalhar o amor. Ame o seu então, se for marido. pecado, Mesmo que ele seja um exatamente. covarde, mesmo que ele Não, e cometendo um crime. Na verdade, tá cometendo um eu crime. fui chamado outro Porque tem dia. coisa que não é só pecado, é crime, né? Não, outro dia eu fui chamado para um caso muito grave mesmo. é, e eu foi um desafio da minha vida. Eu já passei vários desafios no aconselhamento bíblico, mas aquele ali mexeu com o meu, sabe? Eu saí de lá indignado. A irmã veio reclamar que o marido já não sentia prazer conjugal com ela da forma habitual. Tava tratando ela como um animal, sabe? Aí já saiu, o médico tinha falado para ela, olha, ou o seu marido, vocês entram num acordo, então vamos ter que fazer uma cirurgia aí, a senhora vai ficar com uma situação muito grave, camarada. E aí, você vê como que é as Você coisas? vê que ele tinha uma enfermidade na área sexual, né? Você tá entendendo? Sim. Então, assim... Ele era um doente, Era um né? doente. Aí, E ela não era a pessoa que ia curar ele. você tá me entendendo? Então, assim, aí ela, por força familiar, orientação pastoral, jurídica, teve que fazer um divórcio compulsivo aí, um divórcio forçado, porque ela ia morrer na mão dele. Sim. Você entendeu? Então, tem vários casos como esse. Então, quer dizer, essa mulher, vítima dessa violência sexual
tinha que ficar casado o resto da vida? Claro Só, que não. só pra não ir pro céu? Claro que não, jamais. Será que Deus é ignorante a esse ponto? Jamais, né? Então, E que amor é esse, que né? amor é esse, Que a gente vai, né? não combina, né? O amor de Cristo com o A sofrimento gente que sabe que muitas tem uns mulheres casos de passam. divórcios, né? É por vaidade. Por Sim, vaidade. sim. O cara tem um dinheirinho a mais, ele quer trocar de 40 por um de Sim. 20. Mas assim, cada caso, né? Sim, Cada um. existem muitos casos em que até na época de Moisés o divórcio foi permitido, né? Por conta da E dureza de Jesus falou isso, coração. dureza de coração. Imagina nos dias de hoje a gente ver uma cena dessa e a pessoa ainda continuar ali num sistema familiar em sofrimento, pensando de maneira religiosa de que ela não pode sair dali porque é pecado jamais, né? Exatamente isso. Então vamos continuando nos nossos capítulos aqui. Eu tô amando cada capítulo desse livro aqui, hein? Aí nas colas, só para terminar esse da cola, a gente vai falar que os casais podem estar juntos onde os filhos são a cola. Às vezes a cola é o dinheiro, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela não se divorcia ou ela não sai daquele casamento porque ela fala assim, eu vou perder muito dinheiro com isso. Eu gosto dessa cola, eu gosto. Aí outro pega e fala assim, ah, não, nós não temos dinheiro suficiente, não tenho para onde ir, então vou continuar aqui com ela. Então, assim, as pessoas, elas vão pondo colas ali no meio do porquê estamos É juntos. ruim essas colas. São colas ruins, onde a pessoa precisa ressignificar do por que nós estamos juntos, o que No nos meio do caminho une. não pode virar boa, porque assim, vamos lá, vamos falar do dinheiro aí, que eu acho bacana esse tema aí. Eu aconselho a todas as minhas amigas, eu falo assim, ó, casa com alguém que tem dinheiro. Ela vai Certo. estudar, não se acomoda e tal. E essa Mas questão... aí é pra escolha, né? Pra escolha da pessoa, na hora que ela vai escolher a pessoa. Você tá dando esse Tá, a conselho. escolha, mas assim, vamos lá que tá casado lá e o cara tem dinheiro e ela fala, não vou separar não, porque a vida é boa. Ele supre as necessidades, ele é um homem bom. Eu posso não morrer de amores por ele, mas minha situação é boa. Eu vivo bem, eu viajo e tal. Essa colinha não é uma colinha boa? Então, aí depende, a gente vai precisar Não é uma ver. cola meia... Não, o que a gente vai precisar ver? Porque também não pode se pensar assim, olha, esse casamento me traz uma tranquilidade. Mas traz uma tranquilidade de quê? Financeira, de paz, de alma. Que tranquilidade que ela te traz? Uma paz espiritual? Uma paz de alma? Porque aí realmente a gente não existe mais. Depois que a gente tá 10 anos junto com a pessoa, não tem mais aquele fogo da paixão inicial do namoro. As coisas mudam, gente. E a forma de amar vai mudando também, né? A gente vai mudando, o amor vai amadurecendo. E o amor amadurecido, ele não é como aquele paixão ensandecida que a gente tem do namoro. Ele modifica. Então precisa saber que paz é essa. Se ela realmente está em paz e tranquila, corpo, alma e espírito, não tem por que sair desse casamento, né? Então a gente vai falar muito sobre essas colas aí que unem os gostei desse tema, hein? casais. Vamos aí. E aí, e detalhe, no final de cada capítulo, gente, do livro, nós temos lições de casa. Eu faço perguntas, eu passo atividades Isso é para um você curso, fazer meu. com a sua esposa. Quer ver? Para descobrir a cola do seu casamento. Vamos lá. Ó, Cola quando é a parte das colas, 48. eu passo uma lição de casa. Olha como é a lição de casa. Vou dar um spoiler aqui para vocês já praticarem. Ó, Ivanildo, vou te dar já a lição de casa pra você praticar. Tá. Geralmente eu peço pros casais assim, vocês vão sair para um jantar, ou vão sair um final de semana a dois, e nesse jantar, vocês não podem falar sobre filho, dinheiro, nem trabalho, nem igreja. Então, assim, hoje, se você sair com a sua esposa e vocês não puderem falar sobre filho, trabalho, dinheiro ou igreja, vão falar sobre o quê? Entendeu? Entendi. Essa é a maneira de você descobrir qual é a cola que te une à sua esposa. E se tem cola, né? E se existe uma cola, né? E aí é onde você descobre quem tá ali unindo vocês. Se é o trabalho, se é a igreja, se é os filhos, né? Se é o dinheiro. Então, nesse bate-papo, os casais não podem falar sobre essas situações que os cerca. Aí eles vão descobrir o que sobra. Se não bate papo, tirar tudo isso, o que sobra para um casal conversar, Ivanildo? Você sabe que em casa, você tá falando aqui, você tá alugando um triplex na minha mente aqui, né? Essa é a ideia. O livro vai causar muito questionamento. Tanto que eu falo pro pessoal, gente, orem antes de ler esse livro. Orem! Para você não tomar nenhuma decisão errada, e sim uma decisão baseada no espírito, você fazer algo que os céus se agrada, né? Ela gosta muito, a minha mulher gosta muito, a minha mulher é muito simples, né?
Mas ela gosta muito daqueles dorama, né? Uhum. Eu acho mais barato aquele dorama, eu gosto. Mas eu gosto muito de notícias, eu sou muito ligado à Aí cada um política, quer à assistir uma religião. coisa. Não, a gente assiste os dois, não tem problema. Hoje tem vários equipamentos lá que a gente. Mas assim, ela é inteligente, que ela sabe que chegou a hora. Ah, você assiste jornal? Eu não gosto de TV no quarto, mas a gente sempre teve TV no quarto. Eu não gosto de celular na cama, mas a gente acaba levando, tá resolvendo um monte de coisa, impossível não levar. E olha, eu tenho dois aparelhos, ela tem dois. Você imagina, fora o tablet, né? E o notebook tá ali do lado, é uma loucura. Mas assim, é interessante essa questão de cola, que a gente para assim, tem hora que a gente pega todos os celulares, pega tudo, tira tudo. Opa, e aí? Vamos conversar? É isso. E se nessa hora eu falar pra você, você não pode falar de filho, igreja nem trabalho? A gente não fala. Vai falar do quê? A gente fala de nós dois. Essa é a ideia. Essa é a ideia, descobrir o que resta entre nós dois, se tem nós dois, depois de tantos anos juntos. Porque às vezes os casais vão ficando igual meros amigos, que dividem o mesmo teto. É por isso que o homem e mulher não Que pode ser amigo, dividem a né? mesma casa. Porque quando tira tudo isso daí, a pessoa fica assim, e quem é você? Nós vamos falar do quê? Esse dia a gente parou porque ela tá na academia, né? E eu falei, "Ih, você tá indo pra academia? Como é que você tá, tal?" E a gente tava falando sobre isso, né? E a gente falou assim, poxa, como é interessante se importar com o outro, como é que foi o dia, né? Uhum. Como é que foi? Não dá pra todo dia fazer isso, né? Porque é uma regrinha que precisa cuidar, né? E hoje vocês estão com filhos em casa ainda? Tem. Tem, de quantos anos? tem os filhos pet ou os filhos grandes? Ah, Tem os filhos grandes, né? De 21, 21, que ainda tá em 16, casa, né? tem de 12. 12, um É uma loucura. adolescente. Uma loucura. Eles são. Então tem um jovem e uma adolescente. Os homens dominam a casa lá, né? Só as gatas que são as rainhas lá do lar, mas. E aí a importância é do quê? De enquanto eles estão ali dentro junto conosco, como que é essa separação de tempo para o nós? Quanto tempo a gente dedica para fazer um passeio só nós dois? Uma viagem só nós dois? Para sobreviver esse nós dois, para eles poderem ir. Para eles terem permissão para ir. E permissão para serem felizes quando ir. Porque tem muita gente que vai, mas não é feliz. Eu fiquei curioso com esse capítulo 7, porque o meu pai usava uma expressão, e eu uso também, quando as pessoas perguntam, você tá bem? Eu falo assim, eu tô melhor do que eu mereço. E eu li aqui, aumentando meu nível de merecimento. Isso aí. Nós merecemos alguma coisa? Não tem merecimento? Isso é muito legal, aumentando meu nível de merecimento. Por quê? A gente se sabota muito. E principalmente, aí eu volto de novo. Se a nossa família de origem não gozou daquilo, a gente fica se sabotando. Tá. Tipo assim, Eu não eu sou posso, digno, eu sou não tenho merecedor, direito. isso é demais pra mim, Deus. Aí a gente vai se sabotando, a gente se diminui pra ficar do tamanho da nossa geração. A gente faz isso direto, da gente se diminuir porque a gente acha que a gente tá avançando demais. Você acha que eu E o sistema familiar, ele cobra, viu? Ele Você cobra. tá falando isso, e eu, tipo assim, eu sempre gostei muito de viajar. E eu viajei muito, viajei pro Rio. Eu gosto muito do Rio, Paraná, Minas Gerais e tal. E eu me descobri muito no Espírito Santo. Eu gosto muito do Espírito Santo. Eu fui em Guarapari e achei um lugar maravilhoso. Guarapari, comida boa, lugar aconchegante e tal. E eu percebo que essas viagens, mesmo sozinho ou acompanhado com a esposa, ir à praia, ir ao cinema, são coisas que geram umas memórias assim, difícil de apagar. É isso. Sim. Precisa ter isso. Precisa ter memórias a dois. É melhor memória viajar do que com os comprar um filhos. tênis? Sim, sim. Ai, a memória afetiva é tão boa, né? Às vezes você vai conversar com seu filho, ele vai lembrar de uma coisa simples que vocês viveram juntos. Às vezes, quando ele tinha 7 anos e ele nunca esqueceu, porque aquele dia foi inesquecível. Você tá falando isso, eu tava conversando esse dia com a minha filha, ela tava falando pra mim, pai, que agora eu já sou avô, né? E aí ela falando, pai, você lembra quando a gente foi pra praia de Kombi? Eu lembro que eu peguei todo mundo, coloquei dentro da Kombi, coloquei os travesseiros e Ai, que tal. delícia. E aí eles foram, Kombi muito espaçosa, e a gente foi, e na Ficou pra volta. sempre na E cabeça aí na deles. volta, que tava vindo na Imigrantes, a Kombi começou a esquentar. E aí, pai, o que é que vai dar? E agora, vamos esperar esfriar, né? Aí passou a prancha lá, o guincho, e trouxe a gente até em cima. E ela falou, você viu, pai, aquele dia e tal. E ela hoje tá com 21 e ela tava contando isso. Então é muito importante esse. E engraçado que, assim, provavelmente pra você na época, meu, que transtorno, que coisa. Sim, sim. Acabou com a viagem. Nossa, não, era pra gente vir de um jeito. E pras crianças, meu, que viagem da hora, Foi, que legal, que Parece que eu tava aventura. lá.
Porque o adolescente e a criança, ele enxerga o mundo ainda de uma maneira diferente do adulto, né? O adulto, ele foca muito nos gols que a gente errou. E a criança, não. Ela sabe comemorar os 9 que entrou. Não fica de olho naquele um só que não entrou. Ela Entendi. sabe comemorar. Então, pra criança, era o máximo. Tá ali com a Kombi em cima do guincho. Uau, estamos super alto, maior que todos os Foi isso aí. carros. Eles curtem, né, o Então, o momento. nível de merecimento é isso. Aumentar meu nível de merecimento, aonde você vai ter permissão para ir aonde seus pais não foram, para pisar aonde seus avós não pisaram e entender que assim, não é nenhum egoísmo, não é se achar, não é mitidez, é tipo assim, eu sou merecedor. Tipo, é mais ou menos assim, pai, eu honro você sendo feliz, eu honro você dando às nossas futuras gerações um novo destino. E não eu honro você ficando do seu tamanho, eu honro você ficando igual a ti. Que é, Visão de águia. que é muito que a gente faz isso, né? Ficar igual a pessoa. Fechando, a inteligência familiar na prática. Isso aí. Meu, tô gostando desse livro aqui, olha. Já vou deu vontade falar, de ler, hein? né? Não, eu já eu vou ler ele. Não sei se vou conseguir ler ele hoje. Mas já tô. Isso com os aí. dedos E responder coçando. todas as perguntas Vou que tem no responder. final do capítulo ainda. Vou ler e passar para ela, ó, sua vez. A inteligência familiar, a gente diz que é o equilíbrio, quando a pessoa acha esse equilíbrio, que ela consegue pertencer a um povo e se individualizar desse povo sem se sentir culpado. Né? Você conseguir ser diferente da tua família e aí as pessoas que mais crescem são aquelas que vão tentar ser diferente para honrar de maneira boa, porque tem muita gente que quer ser diferente com raiva, com rancor, porque foi muito ferido. Então é mais ou menos assim, ó. Ela diz assim: eu não quero saber desse povo. Por quê? Porque me maltratou, porque me machucou. Minha família, meu pai foi muito cruel. As pessoas foram muito cruéis. Então eu quero ir para outro país. Eu quero viver longe do meu povo. Eu quero ser diferente do meu povo. Meu povo não prestava. Então é mais ou menos assim. Por mais que o seu pai e sua mãe não te dê uma criação que você julgue que não foi boa, era o melhor que eles tinham, do que eles podiam, do recurso que eles tinham. Seja um recurso financeiro ou mental, ou psicológico, ou espiritual. Era o melhor que eles tinham do que eles podiam ofertar. Então eu recebo isso como é o melhor que eles podiam. Só que agora eu vou fazer isso, vou fazer o quê? Eu vou fazer diferente. Eu vou honrar eles sendo diferente, dando para os netos, para os meus bisnetos, um futuro melhor, um referencial. Eu vou fazer diferente. Não por raiva, não para jogar na cara, não munida por um rancor, porque muita gente quer ser diferente munido de um rancor. E aí você não cresce, você vai repetir o padrão. Se você tentar se diferenciar da sua família de origem, munido de raiva, munido de ódio, você repete o padrão. Você pode ir pro Japão, que lá no Japão você vai repetir o padrão. Agora, se você tenta se diferenciar do sistema, você precisa negociar com o sistema. Porque para o sistema liberar você para ser diferente, pensa assim, para mim ser diferente de todos os Soares, para mim ser diferente de todos os Costas, que é a minha geração, para mim ser diferente eu preciso negociar. E como que negocia? Ó, eu vou honrar vocês, dando um novo referencial, trazendo um novo modelo. Aí o sistema te ajuda, sabe? O sistema familiar te ajuda a você crescer. Agora, quando você diz pro sistema, eu vou ser diferente porque vocês não valem nada, porque vocês só causam sofrimento, porque vocês não ofertaram. Ih, acabou. Você vai repetir o padrão. Pode ter certeza que você vai encontrar um homem igualzinho sua mãe encontrou, vai quebrar a cara. Esses reflexos familiares problemáticos que nós encontramos no nosso cotidiano, inclusive nas nossas periferias. E aí eu fico vendo assim, nós lidamos muito no trabalho da igreja, enfim, a gente lida muito com lugares de ocupação irregulares. Que, infelizmente, nós vivemos aí o Brasil 500 anos de ditadura militar e o Brasil cresceu, mas as políticas públicas voltadas para a população de baixa renda eram inexistentes. Depois começou a surgir umas políticas públicas que eu acho que é uma luva de pelica também, é um paliativo. Vai suprindo uma necessidade ali e outra aqui, mas o déficit é muito grande. Você acha que, por exemplo, eu morava lá numa ocupação irregular. Morava lá com os meus pais. Certo. E aí, eu casei e tal, e em vez de eu procurar um lugarzinho melhor pra mim morar, comprar um apartamento, fazer uma faculdade e tal, não. Eu quero ficar lá também, não quero de estudar, eu quero fazer com isso, porque Então, se diferenciar do sistema de origem é muito difícil, porque o sistema é sempre maior que o indivíduo. O todo é sempre maior que a parte, né? Então, o todo é sempre maior que a parte. Então, para mim me diferenciar do meu povo, eu preciso aumentar meu nível de merecimento. Para mim aumentar meu nível de merecimento, eu preciso que alguém me ajude, que as pessoas me influenciem. Então, por exemplo, quem são as 5 pessoas que cercam esse cara?
Entende? Para ele conseguir sair dali daquele modelo, quem são as 5 pessoas que cercam ele? O que pensa as 5 pessoas que mais cercam ele? Se tem o mesmo pensamento, se tem o mesmo estilo de vida, como que ele vai ousar achar que dá conta de sair dali? Entende? Eu tô te perguntando isso porque, assim, tem umas coisas que eu pratico, que, assim, por exemplo, eu não gosto de tênis pirata. Quem quiser que compre, que use, cada um que acha. Eu já não sou muito fã de tênis, né? Certo. Eu gosto mais de uma sapatilha e tal. Eu gosto muito. Eu tenho dois pares de tênis que eu uso muito, que é um preto e um branco. Eu gosto de tênis preto e tênis branco. Sim, você é daquele que, tipo assim, eu prefiro ter menos, mas ter um De bom, qualidade, do é. que ter vários e são É. ruins. E aí eu tava falando assim que. Você acha que esse tal do merecimento tá associado a isso? A pessoa fala, não, eu vou comprar um tênis, vou comprar um tênis pirata, uma camiseta pirata, um relógio pirata, e começa a alimentar esse sentimento de ter as coisas, mas não ter com qualidade. Ou, que nem, eu faço muito essa mentoria, né? Eu vou buscar essas mentorias assim. Poxa, a identidade fala muito forte, fala muito alto, do lugar que você tá, do lugar que você saiu. Ou do lugar que você ainda tá, mas vai continuar lá, mas vai ser referência para Uhum. muita gente. Esse merecimento tá associado a isso? Sim, o merecimento para você conseguir sair de um sistema, modificar, ser diferente do seu sistema de origem, passa pela permissão. E a permissão começa por você. Será que eu me vejo, eu quero, eu olho para um modelo e digo assim: olha, eu gostaria de chegar lá. Eu tenho permissão para chegar lá? Não tenho, não, mas eu vou trabalhar para chegar. Eu vou buscar. E quando eu falo trabalhar, não é no sentido de trabalhar braçal, não. Às vezes é trabalhar fazendo terapia, lendo livros, assistindo palestras. Porque, assim, eu preciso que alguém de fora me influencie. Seja numa palestra na igreja, seja numa palestra no bairro, seja através da internet, do YouTube, que seja, a pessoa ela precisa conhecer um outro modelo para ela se espelhar e dizer: aquele ali é um referencial a ser seguido. Eu quero aquilo ali para minha vida. Opa, aqui tá tudo ruim, mas eu creio que eu posso ir para aquele caminho ali e começar a se dedicar. Como que chega ali? Como que aquele cara fez para chegar ali? Então passa muito pelo querer. Será que a pessoa quer ir para aquele caminho? Depois, ela quer. E aí ela tem permissão? Não tem. E ela tá disposta a enfrentar a barreira, romper com a bolha, romper com para poder ir, porque você vai ter que gastar uma energia para chegar lá. Né? Quando você não nasce herdeiro ou quando você não, você tem que gastar uma energia para romper a bolha. Você tem que gastar. E será que você quer gastar essa energia? Será que você está disposto? Ter foco, né? Isso aí. Disciplina. Isso. Disciplina é tudo, Porque né? quando você começa a crescer dentro de um sistema, o próprio sistema começa a te atacar. Olha lá, tá se achando. Olha lá, o primo rico da família. Olha, o metido. O próprio sistema familiar ou os seus próprios vizinhos vão te atacar. Quando você começa a romper a bolha, o povo te ataca, seus irmãos te atacam, seus primos te Sabe que eu, atacam. eu olho muito para carro nesse sentido? Por exemplo, o carro acaba sendo uma necessidade, né? Eu participei da mentoria sobre renda, né? Porque o cara tava explicando lá que 10K é uma renda razoável para você, é o pobre, né? Uhum. 10K pro pobre para ele comer bem. Já disseram que para ser rico tem que ter 50K Ó, mensal. Então, 10K. E eu falei, eu vou buscar. Aí o cara colocou, por exemplo, você pode ter um emprego, mas você pode ser motorista de aplicativo. Seu carro tem que te dar renda. Eu gostei daquela ideia e coloquei em prática. Você pode ter uma casa de alguém que você vai arrendar e vai locar ela e vai ter uma rendinha ali. E eu fui vendo isso aí, eu falei, isso é legal, cara. Eu gostei desse trem aí e tal. Mas eu percebo que a família não tem a mesma visão. Os parentes não têm a mesma visão. E olha pra sim, você e fala, esse cara virou capitalista, né? isso aí. Na igreja a pessoa fala assim, ele tá adorando a mamon agora. O negócio dele é dinheiro, só Isso fala de mesmo. dinheiro, só fala. Quando você pertence a um sistema e você quer se diferenciar dele, você precisa se preparar. Porque você vai ter que gastar energia para ir, você vai ter que ter força para ir, e ainda ter força para às vezes nem confrontar, mas ter que viver com os ataques que você vai ter dentro dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus amigos de igreja. Você vai ter muito ataque, muitas, tipo, provocações. Ixi, tá se achando, olha lá ele agora, pronto. Agora quer ser o primo rico da família. Ó, o irmão agora, igual você falou, virou capitalista, o irmão só quer saber de dinheiro. Então, você vai enfrentar ataques, porque as pessoas estão acostumadas com um patamar. E elas querem que todo mundo continue ali. E se alguém resolver romper, incomoda, mas incomoda muita gente. Quando alguém cresce mais do que eu, isso incomoda. Entendi. E aí a pessoa começa, tipo assim, já que eu não posso ir junto, eu vou dar umas. De maneira inconsciente, eu vou dar umas alfinetadas.
Gente, Jáfia Soares, Inteligência Familiar. Já gostei muito desse livro, gostei muito desse bate-papo. Tá convidada para voltar novamente. Bem, foi um prazer. Olha, e aí, Bora que falar de família que é muito delícia te bom pra ouvir. mim. Sabe, esse livro aqui, eu já tô lisonjeado de ter entrevistado você, tirado algumas dúvidas que a gente tem aqui. E nós estamos chegando nos minutos finais e você vai olhar para sua câmera e fazer a sua declaração final, agradecer, falar tudo. Fique à vontade, a câmera é toda sua. Obrigada, Ivanildo. Quero agradecer o convite de estar aqui. Nós que já nos conhecemos há bastante tempo, uma parceria, né? Desde quando eu era criancinha. Eu ia falar desde que eu 1997. era pequena, mas eu ainda sou pequena, gente. Não sou uma De pessoa qual ano alta. você é? Você é de qual ano? 1988. É, porque eu me lembro que da vez que eu ouvi você cantar era em 97. Lá no Olha, Araponga. rapaz, faz tempo, Estádio hein? Tefa, o 97, 98, por aí. Então, quero agradecer o convite de estar aqui hoje falando de família, que é uma coisa que eu amo. E poucas pessoas param para se dedicar e entender como as famílias funcionam, como as famílias se formam. Né? Todo mundo, engraçado que o marketing, gente, tá de olho na sua família. Tá? É isso que a gente precisa ficar atento, porque a gente não valoriza a nossa família, não dá o devido valor que ela tem. Mas o marketing, as propagandas, o consumismo está por aí, está de olho. Tanto que se você olhar, ninguém vai vender um refrigerante, ele vende uma família feliz na mesa. Ninguém vai vender uma manteiga, ele vende uma família feliz ao redor. Toda vez que uma pessoa vai vender um carro, um produto, ele foca em trazer família, em trazer o contexto familiar. Então, você vê que até as pessoas de fora estão de olho que o seu maior patrimônio é a sua família. E o que te pega é a família. Então é muito importante que nós possamos estudar, nos dedicarmos a entender como funciona e como nós podemos transformar a nossa família ainda em um sistema melhor, um sistema saudável. Então fiquei muito feliz por esse convite estar aqui. E quem quiser adquirir o livro, né, pode estar me procurando nas minhas plataformas aí, né, Jáfia Soares, pode procurar aí em todas as redes sociais, estamos juntos, e aí de lá você vai ter o link para poder estar comprando aí o seu livro, adquirindo, saber onde nós estamos, para que você possa ter essa ferramenta, né, porque... Palestras também. Também, faço palestras também para casal, família, mulheres, encontro de mulheres, o que chamar, a gente está dentro, se é para falar de família, casamento, eu... gosto e vou com o maior prazer, assim. @Jáfia Soares. Isso. Jáfia Soares no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube. Isso mesmo. Gente, ó, Jáfia Soares te convida, vale a pena pelo bate-papo aqui. Olha, vai ser muito bom. Vamos fazer uns rolês aí, hein? Isso aí. Gente, passando aqui para agradecer aqui o SampaCast. Estamos fechando o ano aqui de trabalho, o Vitão, toda a galera aqui. E muito obrigado, Jáfia. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Siga a gente na rede social, @Ivanildo de Cumbica. E tamo junto, beijo no coração. Até a próxima.